Cardio é o melhor exercício para emagrecer? Quantas vezes você já ouviu falar que cardio é a melhor maneira? Ou quantas vezes você já ouviu alguém falar que para emagrecer tem que fazer cardio? E hoje eu quero revelar para você por que que esse é um dos maiores mitos do mundo fitness. Vamos começar olhando do ponto de vista científico, mas por que que esse mito começou? Dentro da ciência, a gente acredita que a melhor maneira de você emagrecer é você conseguir ter uma balança energética negativa, ou seja, você precisa consumir menos do que o que você gasta. Esse é um modelo mais aceito na literatura hoje, mas existem uma série de vírgulas, uma série de poréns nesse aceito. O primeiro deles é o seguinte: será que se eu consumir 500 calorias de salmão, vai ser a mesma coisa de eu consumir 500 calorias de brigadeiro, de sorvete, que são, substâncias completamente diferentes. Salmão é formado basicamente de proteína e alguma quantidade de gordura, e um brigadeiro, um sorvete, é formado basicamente de açúcar, carboidrato, e gordura, geralmente hidrogenada. Então, será que é a mesma coisa? Primeiro aspecto. Será que o gasto energético que eu tenho, ele também vai ser igual? Então, por mais que a gente saiba que o modelo da balança calórica hoje é o mais aceito na literatura e realmente a gente precisa gastar mais do que consome, existem várias coisas que a gente precisa olhar. Mas dentro desse aspecto, olhando dessa maneira simplista e de forma muito fechada, o treino aeróbico, ele gasta mais calorias do que outras formas de treino. Então, teoricamente, o treino aeróbico seria a melhor opção. Além disso, o treino aeróbico, pela maneira como ele é executado, ele tende a usar mais gordura como fonte de energia. Então, mais um motivo para talvez ele ser melhor. E aí que tá. Quando a gente fala de treinamento, eu preciso considerar muitas coisas. Não só o que acontece de forma aguda, mas o que acontece ao longo do tempo. Então, sim, durante o exercício, a atividade aeróbica usa bastante gordura como fonte de energia, especialmente a aeróbica de baixa intensidade. E aqui o aeróbico a gente poderia dividir em alta intensidade, baixa intensidade, mas eu vou simplificar nesse vídeo. Depois a gente faz um segundo vídeo falando sobre HIIT versus treino cardio tradicional. Mas aqui eu vou colocar tudo dentro da mesma caixa. O que é treino cardiorrespiratório, aeróbico, versus o que é treino de força, treino de fortalecimento, beleza? Então, partindo desse princípio, cardio gasta mais energia do que para o mesmo tempo, 30 minutos de cardio gasta, 300, 400 calorias e um treino de força gastaria 200, metade. E além disso, o cardio consome mais gordura como fonte de energia. Mas a gente precisa olhar o que acontece ao longo do tempo, ou seja, será que se eu comparar uma pessoa que faz cardio versus uma pessoa, um grupo de pessoas, não dá para ser uma só, que faz cardio versus um grupo de pessoas que faz força, ao final de 3 meses, quem será que emagreceu mais? E para responder essa pergunta, eu vou usar 3 estudos. Então, primeira coisa, eu falei um pouquinho do modelo teórico, agora eu vou mostrar para vocês o que os estudos, o que a literatura tem mostrado para a gente. Então, no primeiro estudo, um grupo de pesquisadores fez o seguinte: cara, se eu sei que a pessoa precisa estar em balanço energético negativo, ou seja, precisa estar em déficit energético, eu já vou de cara estabelecer que os grupos vão estar em dieta. Vão estar numa dieta restritiva de aproximadamente 500 calorias, ou seja, consomem menos de 500 calorias do que eles gastam ao longo do dia. Então esse foi o primeiro set. Eu já sei que precisa estar em déficit. Então não adianta eu malhar o quanto for, posso malhar o quanto for. Se eu não tiver em déficit energético, eu não vou emagrecer. Então esse é o primeiro aspecto, já sabido, e esses pesquisadores fizeram isso. Então vamos estabelecer um déficit energético de 500 calorias, vamos colocar um grupo para fazer cardio e um grupo para fazer força e vamos olhar no final do tempo quem emagreceu mais. E o que esse estudo mostrou é que o grupo que fez força, que pegou peso, perdeu mais gordura e manteve a sua massa magra quando comparado ao grupo que fez cardio, que perdeu uma quantidade de gordura ok, mas também perdeu um pouquinho de massa magra. Então, treinar força maximizou a resposta de perda de gordura, mesmo gastando menos caloria, numa situação de déficit energético. Como você pode ver na imagem, só o déficit energético, obviamente, também gerou emagrecimento, mas menos do que se eu fizesse algum exercício. E dentro dos grupos de intervenção de exercício, o grupo que fez força perdeu mais. Aí você pode se perguntar, Rafa, mas e se esse grupo que fez força, pegou peso, tivesse feito também aeróbico, ou seja, tivesse adicionado aeróbico, tivesse feito uma combinação entre as duas modalidades? E para isso eu trago esse segundo estudo. Nesse segundo estudo, eles fizeram exatamente isso. Um grupo treinou só aeróbico, um grupo treinou só força e um grupo treinou força mais aeróbico.
E repara nos resultados desse estudo que, cara, o grupo que treinou aeróbico teve uma resposta similar ao estudo anterior, ou seja, perdeu gordura, mas também perdeu massa magra. O grupo que treinou força teve maior perda de gordura e teve uma menor perda de massa magra, e adicionar uma atividade aeróbica não maximizou as respostas. Por quê? Porque eles já estavam em déficit energético por causa da dieta. Então, se eu já estou em déficit energético, a adição de mais cardio não vai trazer nenhum benefício adicional. E ao chegar nesse ponto, a gente pode ir para o terceiro estudo, onde eu vou falar o seguinte: tá, beleza, Rafa, já entendi que para eu emagrecer eu preciso estar em déficit energético, a dieta teoricamente é mais fácil, porque se eu não controlar o que eu tenho de ingestão, eu posso gastar bastante caloria, mas se eu ingerir mais, eu não vou emagrecer. Só que na vida real, né, a gente convive aqui com muitos clientes, muitas pessoas, muitas vezes eles conseguem fazer dieta durante um período de tempo, mas não durante um longo período de tempo. Muitas vezes eles vão relaxando na dieta. Então, se o meu cliente não consegue, não quer, ou já está num momento em que ele não aguenta mais fazer dieta, o que será que seria melhor? Fazer cardio, fazer força ou uma combinação? E é aí que vem o ponto mais importante, né, do que eu quero trazer para vocês. O grupo que fez aeróbico até perdeu peso, mas ele perdeu peso com um pouco de gordura e um pouco de massa magra. O grupo que treinou força não perdeu peso, mas ele perdeu gordura e ganhou massa magra. E o grupo que fez uma combinação de força e aeróbico conseguiu ter, teoricamente, as melhores respostas, porque ele teve um ligeiro ganho de massa magra, não perdeu massa magra e maximizou as respostas de perda de gordura. Então, o que eu quero trazer para vocês? Qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar que, em primeiro lugar, o déficit principal para o emagrecimento é o déficit energético. Esse déficit pode vir de qualquer lugar. Teve um outro estudo que eu nem tinha pensado em falar aqui, que foi feito pelo Robert Ross, que ele pesquisou exatamente isso. Cara, será que se eu colocar uma pessoa em déficit energético através da dieta, ou se eu mantiver, né, a ingesta dela de forma obrigatória dentro do laboratório, mas gastar a mesma quantidade de energia que eu fiz de déficit através do exercício, quem será que vai emagrecer mais? E as respostas foram relativamente similares, tendendo a ser até mais favoráveis para o déficit através do exercício. Mas fato é que esse déficit ele pode vir de qualquer lugar, através da dieta ou através do exercício. O problema é que com o exercício, numa situação de vida real, se você comer demais, se você não controlar minimamente o que você come, cara, talvez você não consiga atingir o déficit. Então esse é um ponto que precisa estar claro. Mas esse déficit pode vir de qualquer lugar. Então o que eu faço com meus clientes? E o que a literatura tem mostrado pra gente? Que se o seu objetivo é emagrecer, especialmente no longo prazo, para a sustentabilidade do processo, é fundamental que você tenha alguma coisa para te colocar em déficit energético, fazer dieta, manter a dieta no longo prazo, ter um mínimo de controle alimentar, que você faça cardio para que isso faça com que você tenha maior fluxo de energia, ou seja, se você pecar um pouquinho na dieta ainda está tudo bem, mas que você treine o seu músculo para que ele faça as respostas que maximizam a redução de gordura. Então esse é o ponto-chave. Quando chega uma pessoa para mim e fala assim, eu vou fazer cardio porque eu quero emagrecer, e eu penso o seguinte, cara, será que essa é a melhor estratégia para você? Porque eu atendo muitas mulheres. Mulheres frequentemente têm uma massa magra relativamente baixa. Então, será que para elas é bom? E essa coisa de cardio, ela tá tão enraizada na vida das pessoas que eu tenho uma história engraçada. Por exemplo, eu dei aula muitos anos para Débora Seco. Atualmente ela não está treinando, mas eu dei aula muitos anos para ela. E ao longo desse período, ela teve que fazer várias mudanças no corpo. E uma das mudanças que ela fez para uma personagem foi ganhar peso. E, obviamente, para uma atriz e tal, isso não era positivo. Assim que terminou esse personagem, cara, preciso voltar pro meu corpo, preciso voltar, né, para minha vida e tal, vou focar no treino. E quando ela veio focar no treino, eu foquei naquilo que é importante, uma parte de força, uma parte de cardio, ou seja, tudo aquilo que eu estou explicando para vocês no vídeo. Mas isso está tão forte e enraizado que a mãe dela, que é uma pessoa bastante participativa, falava, não, Rafa, você tem que botar cardio. Ela só tem que fazer cardio, ela tem que fazer uma aula inteira de cardio. Eu falava, calma, Silvia, fica tranquila, confia em mim. Eu já treino a sua filha há muito tempo, a gente já conseguiu grandes mudanças, ela já conseguiu atingir corpos muito bonitos, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. E não deu outra. Depois de alguns mesinhos, ela já tinha perdido peso, já tinha voltado a ficar na imagem que ela tanto queria. Mas por quê? Porque as pessoas acham que só isso é bom. E você imagina o seguinte, se você só perde peso e perde músculo junto, você vai ficando aquela pessoa mais mole. E não é esse o objetivo da maior parte das pessoas que me procura. Querem ter um mínimo de postura, querem ter aquele tônus muscular, querem ver o abdômen estar minimamente aparente. E para isso, você precisa ter um pouco de tônus. Então não adianta nada você só perder peso, perder peso na balança, e esse peso na balança é de gordura e de massa magra, e você vai, desfalecendo. Não, eu quero ver uma pessoa que tem um mínimo de tônus, que tem um baixo percentual de gordura, mas que tem a musculatura que está por baixo minimamente trabalhada para que ela apareça.
Então, ao treinar força associado a um déficit energético vindo de qualquer lugar, você vai ter o tônus muscular e você não vai ganhar um monte de músculo, porque isso realmente não é tão simples quanto parece. Algumas mulheres às vezes falam, Rafa, mas eu não quero treinar força porque eu vou ganhar músculo. Eu falo, cara, fica tranquilo, você não vai ganhar. Especialmente em déficit energético, é muito difícil você ganhar músculo, não é fácil ganhar músculo assim que nem as pessoas falam. Então fica tranquilo. E se por acaso isso acontecer, beleza. A gente reduz um pouquinho o volume de força fazendo avaliações periódicas, eu vou detectar isso através da nossa avaliação e beleza, eu diminuo um pouquinho o treino de força, aumento um pouquinho de cardio, mas para 99% das pessoas que eu atendo, isso não acontece. E para aquele 1%, avaliando, monitorando, a gente faz esses pequenos ajustes. O grande lance é o quanto de força e o quanto de cardio eu vou colocar para cada cliente. Isso depende de vários aspectos. Primeiro, depende da responsividade ao treino, como eu falei para vocês. Segundo, depende também da preferência do meu aluno. Então, existem alunos que, cara, preferem um treino que tenha mais cardio. Beleza, eu consigo administrar. Eu tenho alunos que gostam de pegar peso. Beleza, eu consigo administrar. Isso eu só consigo fazer se eu conversar com o meu cliente, se eu tiver a oportunidade dele responder um questionário, de eu entender e de eu conhecer esse cliente. Como é que a gente faz isso? Cara, aqui no estúdio, a gente faz isso, obviamente, fazendo uma avaliação presencial, conversando com o cliente e tal. Mas nem todo mundo tem a possibilidade de vir aqui. Muitas vezes a gente atende pessoas através do nosso sistema online. Então ela responde um questionário online, onde eu vou entendendo um pouquinho mais sobre ela. Muitas vezes eu faço novas perguntas para ela, para saber coisas, para saber quais foram as experiências, o que ela já fez, como é que ela se sente, né, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os objetivos. E com base nisso tudo, no questionário que ela respondeu, nas perguntas a mais que eu fiz, eu consigo elaborar um primeiro programa para receber um feedback, para a gente fazer novos ajustes e aí sim e dando continuidade, monitorando o treinamento, sabendo se essa pessoa está progredindo e tal. Porque o que muita gente faz? Ah, beleza, eu preciso treinar força. Entro na academia, faço 3 de 10 durante 6 meses, com o mesmo peso, com o mesmo número de repetições, os mesmos exercícios, as mesmas coisas. Aí realmente você não vai ter resultado. Porque para você ter resultado treinando força, você precisa minimamente desafiar o seu músculo. Pelo menos um pouco. Porra, hoje, 3 de 10 com 5 quilos pode ser muito. Mas daqui a 2 meses isso não é nada. Já não é mais um desafio para o meu corpo, eu preciso progredir. E eu posso progredir fazendo mais repetições, eu posso progredir fazendo com mais carga, eu posso progredir fazendo um exercício diferente. E é exatamente isso que a gente faz nos nossos programas de treinamento, seja de forma presencial aqui na Lunge Treinos, seja de forma online, através do Lunge Online, a nossa consultoria, onde a gente consegue orientar cada um dos nossos clientes de forma individual. Então tem um professor que você vai conversar com ele. É óbvio que existem algumas coisas que a gente faz que você precisa dar o meu feedback, mas eu vou ter um professor para poder te orientar, suas dúvidas, tem vídeo explicativo. Eu não sei executar esse exercício, beleza, tá ali o vídeo. Pô, tentei fazer, ficou difícil, a gente substitui. Então esse é o grande segredo para a gente conseguir manter a sustentabilidade com você treinando ao longo prazo da maneira certa e progredindo para que você tenha resultado, né, e resultado duradouro. Para que você não tenha aquele resultado de 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois você perde tudo. Quantas vezes eu perguntei para a pessoa, né, a pessoa veio me falar, Rafa, eu emagreci fazendo tal, sei lá, fazendo jejum intermitente, fazendo dieta das couve, fazendo treino aeróbico, beleza. Mas você manteve esse peso perdido ao longo do tempo? Cara, não, depois ganhei tudo de volta. Não, então desculpa, você não emagreceu. Emagrecer é perder o peso e manter o peso perdido. Perder peso é difícil, mas manter o peso perdido, esse sim é o grande desafio. É exatamente isso que eu quero te ajudar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, aqui embaixo nesse vídeo vai ter um link com a descrição do Lunge Online, da Lunge Trainers, né? Inclusive vai ter um link para o meu Instagram, Rafa Lunge, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E segue o canal, curte esse vídeo, manda para os amigos, manda suas dúvidas também nos comentários, que vai ser um prazer poder participar aí com você, beleza? Bom, espero ter conseguido sanar essa dúvida. Cardio é uma ótima opção, deve fazer parte do programa, mas não coloque todas as suas fichas nele. Dê um pouquinho de atenção também para pegar peso, que certamente vai te ajudar, beleza? É isso, galera. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, que assim eu vou poder saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e vou poder produzir cada vez mais, beleza? Fui! Valeu!